O Kirin é um dos jutsus mais absurdos em poder destrutivo do elemento raio. Certamente você, assim como eu, também deve ter adorado ver o Sasuke revelando seu trunfo durante sua batalha contra o Itachi. Um jutsu de grande poder e com um custo praticamente nulo de chakra, já que ele utiliza os próprios trovões da atmosfera como ataque, fazendo assim a junção perfeita de custo e resultado. Mas então, por que o Sasuke nunca mais usou esse trunfo tão absurdo? Por que não utilizar isso em várias de suas batalhas, como no caso de Deidara, Danzo e afins? Hoje, vamos juntos destrinchar essas e muitas outras perguntas por aqui. Mas se você é brabo e curte o canal, aproveita para já deixar o like agora mesmo e ativar o sininho para não perder mais nenhuma live, vídeo ou até mesmo shorts. A meta é pegarmos 100k até metade do ano. Então, já hype o vídeo e manda ele para algum amigo seu que curte Naruto. Bora propagar essas informações sobre o Kirin com mais fãs da obra. E se você realmente curte o canal, aproveita para cogitar se tornar membro por preços a partir de um cafezito. Exatamente R$1,99. Para você virar membro, esse é o valor. E falando nisso, um salve a todos os membros que estão aparecendo agora mesmo na tela. Vocês são brabos. Dito isso, bora pro vídeo. O Kirin é uma técnica de Rank S de Haiton desenvolvida pelo Sasuke, mas na verdade ela tem um simbolismo bem interessante por trás de sua forma. Kirin na mitologia tanto chinesa quanto japonesa se refere a uma criatura quimérica que tem um corpo de cervo e escamas de dragão. No entanto, Kirin também significa girafa e sua aparição mitológica representa a mudança de bons presságios, e algumas fontes também sugerem que sua aparição esteja interligada com a morte de sábios ou ascensão de novos governantes. E todo esse paralelo do significado da criatura Kirin pode ser visto notoriamente na batalha de Sasuke contra Itachi, onde nós teríamos a então morte de um sábio, e nós também temos a sua aparição na luta contra Naruto, indicando a ascensão de um novo governante, que no caso seria o Narutinho, que futuramente viria a se tornar Hokage. É claro que no caso da luta de Naruto contra o Sasuke, o Kirin aparece apenas no anime, sendo usado mais como um filler do que qualquer outra coisa, mas ainda assim continua batendo com o seu significado mitológico. Futuramente ainda irei falar mais sobre outros jutsus e simbolismo das técnicas no mundo de Naruto. Então, já deixei nos comentários alguma técnica ou jutsu que você queria ver aqui pelo canal. Bom, como eu disse anteriormente, durante uma boa parcela do começo do Shippuden, o Kirin poderia ser considerado o melhor jutsu do Sasuke, um jutsu de ataque em área que conseguiria danificar até mesmo usuários de Rinnegan, com uma velocidade gigantesca, e tudo isso sem gastar um pingo do próprio chakra. Se um usuário de Rinnegan, por exemplo, tentasse absorver o chakra do jutsu, ele provavelmente apenas seria destruído por tentar estar absorvendo um raio completamente natural. O único ponto negativo desse jutsu seria o seu tempo de preparo, que seria a condicional de usá-lo apenas em dias chuvosos. Todo o tempo de preparo desse jutsu é realmente a sua fraqueza. Porém, Sasuke consegue quebrar essa condição facilmente lançando katons na atmosfera e aquecendo a mesma, tornando o cenário favorável para tempestades. É claro que também temos o clássico caso em que o Sasuke ameaçou usar um jutsu logo quando encontrou o time 7 e que tudo levava a crer que seria o Kirin. Porém, aquele dia estava completamente ensolarado no momento. E é claro que a explicação mais óbvia desse caso seria o Kishimoto não sabendo preparar o jutsu com eficácia e criando ali uma certa inconsistência naquela parte da história. Mas a gente também tem imagem para argumentar o contrário sobre isso aí. Eu já vi fãs argumentando que no momento em que o esconderijo do Orochimaru explodiu, teria sido o momento em que o Sasuke preparou e lançou katons para o alto. É claro que não temos nenhum indício disso ser verdade, até porque toda a cena continua ensolarada por um bom tempo. E também, eu não acredito que esse seja o caso. Um argumento que eu acredito ser um pouco melhor seria o fator de que talvez o Sasuke pudesse usar um Kirin utilizando seu próprio chakra, porque aquilo não é nada mais nada menos que um disparo de Haiton guiado. Então aquela cena, ao meu ver, seria o Sasuke tentando usar uma versão mais fraca e custosa do jutsu, utilizando seu próprio chakra para criar a técnica. E é claro que nada disso foi mostrado, é só teoria minha, mas para mim essa seria a explicação mais plausível. Agora, vamos analisar todas as lutas do Sasuke e entender o motivo dele não ter usado ou sequer cogitado usar o Kirin em cada uma de suas situações. Versus o Orochimaru. Essa até poderia ser uma forma do Sasuke solar o Orochimaru, né? Mas antes ele teria que explodir o local e ganhar acesso à atmosfera, o que poderia fazer o Kabuto e outros subordinados interferirem na batalha, e não seria muito vantajoso. É claro que o dano massivo somado à velocidade do Kirin seriam suficientes para inutilizar aquele corpo cansado do Orochimaru, mas preparar tudo isso em um lugar fechado não seria nem de longe o mais ideal. Naquele confronto, acredito que o certo mesmo seria o Sasuke fazer o que ele realmente fez, subjugando Orochimaru com seu Sharingan e também fazendo uso de Haitons e da marca da maldição. Acredito que o anime tenha provado que isso foi mais que o suficiente. Contra o Deidara.
Esse é um caso muito interessante. O Sasuke poderia sim ter utilizado o Kirin para derrotar o Deidara sem nenhuma dificuldade praticamente. Enquanto o Deidara voava e as minas estavam no chão, Sasuke poderia ter usado essa brecha para acertar ele com dragões de fogo. E mesmo que ele errasse, ele estaria ali preparando a atmosfera. E aí só precisava deixar a luta rolar um pouco e usar o Kirin quando começasse a chover, depois de poucos minutos. Deidara provavelmente nem teria tempo de usar o seu C4, o que faria Sasuke conseguir solá-lo com relativa facilidade. Vale lembrar que o Sasuke também já havia visto os selos de mão de Deidara com o seu Sharingan e rapidamente entendeu que a base dos jutsus dele era um Doton, que teria fraqueza contra o Haiton. E é claro que o verdadeiro motivo do Sasuke não ter usado o Kirin nessa batalha foi por ele estar guardando ele no intuito de ser um elemento surpresa contra o Itachi. E ele queria garantir que nenhum outro membro da Akatsuki o visse, para não entregar seu trunfo. Sasuke até ressalta que tinha um jutsu ainda na manga contra o Deidara no final da luta, e eu acredito que ele estava sim se referindo ao Kirin, mas também vai saber, né? A gente sabe que fora da obra, o Kishimoto só não queria usar o Kirin contra o Deidara. Ele queria guardar esse momento especial contra o Itachi. E de fato foi uma ótima jogada. Contra o Killer Bee. Essa foi uma das lutas mais puxadas pro Sasuke. Isso porque ele ainda estava se recuperando do confronto contra o Itachi e também tinha a restrição de não poder simplesmente chegar lá e matar o seu alvo. Ele precisava capturar o Bee vivo. Ou seja, usar o Kirin naquele caso também estava fora de cogitação. Não é como se ele não tivesse utilizado o Kirin porque o Kishimoto esqueceu. Não, é porque realmente não dava naquele momento. Fora que todo o preparo envolvendo o Katon na atmosfera iria revelar sua localização inicial e isso faria Sasuke e sua equipe perder o efeito furtivo, que veio a acabar só no decorrer da batalha, onde outros shinobis começaram a notar a presença da Akatsuki por ali. Também vale ressaltar que eles mataram vários ninjas furtivamente para chegar lá sem serem percebidos. Então, todo o preparo poderia chamar muita atenção e esse jutsu nem viria a ser o principal utilizado para Sasuke para tentar nocautear o Killer Bee. Agora, eu acredito que se o Sasuke tivesse indo para matar o Bee, ele com certeza teria mais chance naquele confronto se ele tivesse preparado o Kirin, mas ainda tomaria um belo baile do maior rapper de Naruto. Reunião dos Kages. Bom, a começar que ele não usou o Kirin naquele momento por causa do local ser extremamente fechado e também subterrâneo. Mas mesmo assim, eu duvido que viesse a ser tão efetivo contra inimigos como o Haikage, que literalmente tem uma armadura de Haiton. No resto dos Kages, poderia até sim vir a ser bem eficiente, até por conta da areia do Gaara ter fraqueza Haiton, a Mei não ter nenhuma técnica que pudesse impedir esse tipo de ataque, o Onoki também se tomasse, ele poderia ser finalizado, e a Tsunade só teria problemas caso não conseguisse ativar o seu selo a tempo. Porém, mais uma vez, visto todo o cenário e mais a preparação, o Sasuke não teria como utilizar aquela técnica para o bem dos Kages ali no momento, né? De todo modo, ele também estava usando e abusando do seu Sharingan novo, e eu acho que ele até deve ter esquecido que isso era uma possibilidade. Mas mesmo que fosse, não daria para ele utilizar naquele momento. Versus Danzo. Agora, no caso da luta contra o Danzo, cara, o Kirin podia ter sido utilizado sim. Embora ele estivesse mais focado em abusar dos seus limites do Sharingan naquele momento, talvez fosse uma boa ter preparado a atmosfera contra o Danzo, para assim utilizar seu trunfo contra um dos Izanags, já que essa era uma batalha de resistência como um todo. E o Kirin não consome chakra. A técnica também poderia ser usada de maneira alternativa para o Sasuke finalizar a invocação do Danzo, embora eu acredite que uma simples bola de fogo funcione muito melhor mesmo. De todo modo, o Sasuke só não fez o uso dessa técnica por estar muito mais confiante em seus olhos do que qualquer outra coisa naquele momento. Versus Kabuto. Vendo essa batalha como um todo em retrospecto, o Kirin poderia ser provavelmente a única técnica do Sasuke capaz de eliminar o Kabuto de maneira eficaz. Seria muita velocidade e poder destrutivo de uma só vez para o Kabuto ter qualquer contramedida eficaz, como mudar de corpo ou levantar defesas. Mas ainda assim seria muito difícil disso acontecer por causa do cenário, que era totalmente controlado pelo Kabuto através do jutsu da matéria inorgânica. Era um local fechado e que não havia nenhuma abertura para a conjuração de um Kirin. Sim, Kabuto provavelmente pensou até nisso como uma contramedida no caso da luta contra o Sasuke. E se não fosse por esse detalhe, Sasuke teria sim bem mais chances contra o Kabuto naquele estado. Por isso, em um cenário neutro, o Kabuto até que tem bem mais fraquezas do que naquela caverna. Contra o Madara. Eu sei. É inocência demais pensar que o Madara não teria meios ou tempo para lidar com aquele jutsu, mas mesmo que supostamente o Madara não tenha um tempo de reação para se esquivar do ataque, o Susanoo do Madara ainda seria mais que suficiente para tancar o Kirin. Em resumo, para poupar tempo, o Kirin não seria nada demais contra qualquer forma do Madara. Versus a Kaguya. Aqui até temos um pouco mais de chão para debater. Pelo fato do Kirin ser energia natural pura e até poder causar algum dano considerável a Kaguya, já que ela, embora tenha sim
muito chakra, e isso seja o equivalente à resistência, ainda assim não teria meios de se defender ativamente como um Susanoo da vida. O ataque até poderia vir a ser útil contra a Kaguya, mas devemos lembrar que é necessário que o cenário inteiro esteja preparado para a execução desse jutsu. Portanto, para a Kaguya simplesmente counterar isso, basta ela mudar de cenário com o jutsu de mudança dimensional. O teletransporte dimensional da Kaguya acabaria com todo o preparo do Kirin, e ele não seria tão útil assim. Talvez nem valesse o preparo. E bom, como a gente viu aqui, o Sasuke teve sim muitas oportunidades de usar o Kirin em combate no Shippuden, mas nem sempre ele utilizou. De todo modo, eu acredito que ainda assim faça muito sentido os motivos para ele não ser usado com tanta frequência nas várias batalhas que o Sasuke participou, muito por conta das próprias limitações e condicionantes de preparo. E bom, sobre o Kirin, é isso, espero que tenham gostado. Pra mim o Kirin é um dos jutsus mais legais do Sasuke e um dos melhores da obra por conta de sua execução, aparição e tudo mais, embora ele tenha assim aquela pequena falha narrativa quando o Sasuke encontrou o time 7. É sério, aquilo realmente não faz o menor sentido e é muito difícil de defender. Portanto, se você gostou do vídeo e quer mais vídeos como esse aqui pelo canal, já se inscreve, deixa o like e comenta aí o que você achou, beleza? Dito isso, até a próxima galerinha, fiquem com Deus e tchau!